Olá, meu querido aluno do Colégio Adventista, seja bem-vindo a essa aula preparada especialmente para vocês, né? Continuando aí com o assunto sobre os estudos de Newton relacionado à lei da gravitação universal, né? E aí você deve se imaginar, mas puxa vida, professor, mas por que isso, né? Por que estudar isso? Porque as leis da gravitação universal, você não pode esquecer que estão relacionadas com as leis também da superfície terrestre, né? Foi o finalzinho ali da aula 5 na qual nós comentamos, né? Que as leis que são válidas aqui para a Terra, elas também, as mesmas leis, são válidas para o espaço celeste em si, né? Para o espaço. Então, a movimentação de um carro, por exemplo, você pode usar as mesmas leis, as mesmas regras para a movimentação de um astro, né? De um planeta, né? De uma estrela, né? De um planeta ao redor do Sol. Então, é basicamente as mesmas relações aí qual você utiliza. Lembrando, né, que temos justamente essas igualdades aí. Então, tudo que vale para corpos celestes também de acordo com Newton, vale para aqui para o planeta Terra, ok? Então, vamos visualizar aí os nossos slides a qual paramos. E aí você vai ver algumas relações aí justamente sobre os estudos, né? Então, havíamos parado nesse nesse slide aí, né, que fala justamente sobre a terceira lei de Newton, cuja terceira lei de Newton, desculpa, a terceira lei de Kepler, que foi comprovada por Newton, que é essa aqui, ó, né, ó, t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre r ao cubo sobre gm. O que significa cada coisa dessa aqui em relação à fórmula? Então esse t seria o período, né, o período, lembrando que o período é como se fosse o tempo, né? A unidade no sistema internacional, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Sistema internacional. Para o período é segundos. Esse R da fórmula é o raio médio, ou basicamente a distância entre esses planetas aqui, você podia assim dizer, né? Ó, então, o raio médio da órbita desse planeta. Lembrando, né, o que é raio médio na definição propriamente dita. Os planetas estão fazendo uma elipse, cujo Sol está em um dos focos dessa elipse. Aí você tem um maior afastamento, que seria chamado de afélio, e um menor afastamento, que seria chamado de periélio. Então aqui vamos chamar de R1, que seria a distância do afélio, e aqui o R2, que seria a distância do periélio. Então o raio médio é simplesmente uma média desses dois raios, ou seja, você soma a distância entre esses dois raios, R1 e R2, e divide ambos por 2. E aí aqui seria o raio médio, tá? Então, raio médio. Essa unidade no sistema internacional é dado em metros, ok? Aí temos o valor do G maiúsculo, que é a constante da gravitação universal, cujo valor você encontra aqui embaixo, ó, que é o 6,67. Então, 6,67 vezes 10 a menos 11. Menos 11. No sistema internacional, fica tudo isso, ó. Esse N é relacionado à força, que é em newtons, né? Esse M é relacionado à distância entre esses dois planetas, o centro, né? Ó. Então, aqui seria o D, ó, a distância entre o centro de um planeta até um centro de outro. E a distância é dado em metros. Então, aqui ficaria metros ao quadrado. Sobre as massas. E as massas é dado em quilogramas no sistema internacional, ok? Então, quilograma ao quadrado. Já você vai entender por que tem essas relações aqui. Ainda assim, ó, você tem esse M maiúsculo. O que é o M maiúsculo? Né? É a massa do Sol, cujo valor é esse aqui em quilogramas.
1,989,1030. Aqui seria o ponto, aqui seria a vírgula, tá? Mas é esse valor aqui para você utilizar ali, ok? Agora, por que dessa unidade aqui, né? Por que Newton, metro quadrado, m ao quadrado? Porque a fórmula da força, então só deixa eu apagar aqui para você, ó. A fórmula da força da gravitação universal, que nós já vimos ali, pelo menos conhecemos ela na aula síncrona, é essa aqui, ó. Força é igual. Só vamos voltar aqui para você visualizar onde nós vimos, ó, só para você se achar. Ó. Nós vimos ela bem nesse slide aqui, ó. Força igual a GMMD ao quadrado. É dessa fórmula aqui que eu estou visualizando, tá? Então aqui, ó, você tem que a fórmula é o F igual a constante da gravitação universal, M1, que é a massa do corpo 1, M2, que é a massa do corpo 2, dividido por D ao quadrado, ok? Vamos entender por que desta unidade aqui, ó. Porque unidade, pessoal, você não pode esquecer, tá? Unidade é muito importante, é tão importante quanto os devidos cálculos. Então aqui ó, vamos isolar o G. Isolando o G, e vamos colocar as unidades no sistema internacional para cada grandeza. Então o F é força é Newton. Tem que ser igual ao G, vamos deixar o G, massa 1, massa 2. Massa é unidade de quilogramas. Então a massa 1 estará em quilogramas, a massa 2 estará em quilogramas. Sistema internacional. Sobre a distância, qual é o sistema internacional para a distância? É metros, ok? Agora, metros elevado, olha a fórmula, ao quadrado. Então agora sim, vamos isolar o G. Então isolando o G, você terá o quê? Então ó, esse M aqui ó, vai passar multiplicando, certo? Ó? Então vai ficar Newton vezes metro ao quadrado, e esse quilograma vezes quilograma, base igual, que é o quilograma, você vai somar os expoentes na multiplicação. 1 mais 1, que dará ao quadrado. E esse vai passar dividindo, né? Ó. Então vai passar dividindo e ficará quilograma ao quadrado. Então veja que a unidade do G nada mais é do que a utilização da fórmula da gravitação universal. Newton metro quadrado sobre, aqui faltou, opa, não é, desculpa, aqui não é M, aqui é quilograma. Vamos apagar aqui, vamos deixar certinho. Então aqui, ó, é quilograma ao quadrado, conforme nós acabamos de definir ali, certo? Então aqui é quilograma ao quadrado. E aí é a unidade do G, da gravitação universal, cujo valor 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui tem toda a parte da utilização da fórmula em si de Kepler sendo provada por Newton. Então a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre R. A força gravitacional você calcula por G, M, R ao quadrado, que é justamente a fórmula que nós acabamos de usar. G, mm, distância ao quadrado, ou então raio médio ao quadrado. Mesma fórmula, tá? A diferença é que aqui é a atração entre dois corpos, certo? E aqui quando você usa o raio médio, seria a força da gravitacional. Mas é basicamente a mesma fórmula. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Igualando agora força centrípeta e também a força gravitacional, vamos fazer uma igualdade aqui, ó, você chega na fórmula, né, proposta por Newton, que é, na verdade, uma comprovação do Kepler. Então, força centrípeta, ó, mv ao quadrado sobre r, eu substitui aqui, ó, igualei a força gravitacional, gmmr ao quadrado. Sabendo que a velocidade linear é 2πr sobre t, eu posso substituir aqui, ó, no lugar da velocidade, certo? Então isso aqui, ó, ficando ao quadrado, substituindo lá, ó, vai ficar 2 ao quadrado, 4, então, ó, vai ficar assim, ó, 4
π elevado ao quadrado r elevado ao quadrado sobre t elevado ao quadrado, né, que é tudo elevado ao quadrado. Então é isso que está sendo mostrado aqui, ó. 4πr, ó, ao quadrado, tá vendo? Ó? Toda essa parte aqui, ó. 4πr, π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t ao quadrado, vezes o r, que é o r apareceu aqui embaixo, né? Então ainda deixa aqui, ó, igual a gmr ao quadrado. Gm, por que m? Ó? Porque essa massa com essa massa vai cortar. Então pode ver que não apareceu massa aqui nem na direita, né? Então gm ao quadrado. E aí fazendo o que? Esse ao quadrado com esse ao quadrado, esse quadrado aqui vai passar multiplicando aqui em cima, né? Vai ficar r à quarta. R à quarta dividido por r, fica r ao cubo aqui embaixo. Tranquilo? E aí, mexendo na fórmula, eu tenho essa igualdade aqui, ó, que é justamente a comprovação que essa primeira parte aqui é relacionado à terceira lei de Kepler e essa aqui é a constante relacionado ao valor encontrado aí, né, por Newton, ok? Então foi nada mais do que uma comprovação da fórmula, né, da terceira lei de Kepler. Então aqui vai ser a comprovação. Então a constante da gravitação universal, vamos ler comigo aqui, ó. No final do século XVIII, os astrônomos indagavam-se sobre a densidade da Terra. Para responder essa pergunta, John Michael construiu uma balança de torção, porém morreu antes de construir o trabalho. Então Henry Cavendish construiu o aparelho, figura ao lado, e após várias medições, publicou que o seu trabalho em 1789, cuja densidade apresenta desvio menor que 1% do que é aceito atualmente. Cabe notar que para obter a densidade, Cavendish considerou a Terra esférica e que também permite estimar a massa da Terra atualmente como 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, ok? O inverso da constante da gravitação, ou seja, 1 sobre g, que g é a constante gravitacional, o inverso é 1 sobre aquilo, tá? Ou seja, 1 sobre g. Foi tratado apenas como constante de proporcionalidade, determinada a partir das características físicas do aparato experimental. A importância de se determinar o valor de g aparece por volta de 1873. A partir da sequência dos trabalhos acima, pode-se determinar a constante g atualmente aceita, né, que seria esse valor aqui, ó, 6,67, conforme nós já comentamos, né, vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado, ok? Então esse foi esse aparato todo, como se fosse uma balança aqui, tá? Aqui temos um corpo, ó, e aqui temos um outro, a qual serão comparados as massas, né? Então densidade é o maior peso, ele ficará aqui para baixo, por exemplo, se esse aqui fosse o maior peso, e esse aqui o menor peso ficaria para cima, e aí tem toda uma relação, né? Com essa cordinha, por exemplo, que ele vai puxando aqui para tentar igualar a diferença entre esses dois pesos, né? E aí com essa medição, aqui tem uma mediçãozinha do lado, ó, aí com essa medição, né, de antes, por exemplo, e depois, né, ele conseguiria ver a distância aqui, né, que seria basicamente uma altura, a distância relacionado à constante, né, a diferença entre pesos, e aí com esse monte de cálculo e tudo mais, que não entraremos agora nesse mérito, conseguiram se definir, né, o 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Então veja que esse valor ele não é um valor aleatório, tá? E sim um valor calculado. E aí, com tudo isso, entraremos em alguns exercícios. Então veja que você tem 5 exercícios, que é a aplicação das leis, tá certo? E aí esse exercício eu vou pedir para que você dê um pause, porque ele não será resolvido nesse exato momento, nesse vídeo. Esse vídeo é simplesmente para você dar mais uma olhada na parte teórica, e aí gravarei mais um vídeo, né, que seria uma outra aula relacionado
a resolução. Tá? Então, neste momento, dê um pause. Se você quiser copiar, beleza, fique à vontade. Se você quiser simplesmente colocar a resolução no seu caderno, fique à vontade, tá bom? Então, vou tirar o compartilhamento, que eu acredito que você já tenha dado o pause aí, né? E aí vamos ver outras coisas aí, ok, pessoal? Então, de uma forma geral, essa aula seria um pouco mais teórica, novamente falando, né? E espero que você tenha gostado dessa aula, esteja aprendendo sobre esse movimento todo aí de planetas e tudo mais. E na próxima aula eu estarei mostrando para vocês a resolução desses 5 exercícios. Mas é muito importante que você faça o quê? Que você tente resolver os exercícios. Posteriormente, você veja a resolução. Quais são as fórmulas que você vai usar? As fórmulas de força igual a massa vezes aceleração, ok? Essa é uma das fórmulas a qual um dos exercícios você estará usando. E também a fórmula da terceira lei de Kepler, juntamente com a de Newton. T ao quadrado sobre R ao cubo igual a 4π, aquela fórmula completa a qual você precisa estar bem fresca na sua cabeça. Caso não lembre da fórmula completa, volte uns minutinhos aí no vídeo, copie a fórmula completa que eu havia pedido para vocês copiarem, né? E utilize essas fórmulas aí para resolver exercícios, tá bom? Sempre pensando no sistema internacional, tá? Então, se o tempo dá em horas, por exemplo, transforma isso em segundos. Se a sua distância dá em, sei lá, em quilômetros, né? Enfim, use as unidades aí a qual você tem como padrão, né? Distância é em metros, você já sabe isso, tá? Então, use no sistema internacional e essas formulazinhas para tentar resolver esses exercícios. Ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula.